falar de um assunto que a gente começou o programa falando dele, da gestação. Uma das fases mais lindas e desafiadoras para a mulher. Segundo o IBGE, cerca de 3 milhões de nascimentos são registrados ao ano no Brasil. E para esclarecer as suas dúvidas sobre gravidez, eu recebo o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra, que a gente gosta tanto. Doutor, a gente adora quando o senhor vem, ainda mais aqui no estúdio, viu? Então seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita para falar de um assunto tão gostoso como esse, viu? Obrigado, Aviane. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu vou sentar. Vem comigo aqui. Vem comigo que a gente já vai sentar e começar a conversar agora. Doutor, quando a mulher descobre que está gestante, ela tem várias preocupações, né? E até ela entender esse universo, que existem períodos. Então, o que a gente precisa saber a partir do momento que ela está desconfiada e fez um teste da farmácia, por exemplo? Biane, essa pergunta é interessante porque, na verdade, se as mulheres pudessem decidir de fato a gravidez, o ideal é que elas começassem com uma consulta pré-concepcional, para descobrir aquelas doenças que já existem, os remédios que toma, ver as questões das vacinas que podem ser tomadas antes de engravidar, para se preparar de uma forma adequada para a gravidez. Mas uma vez descoberta a gravidez, não temos como voltar nessa consulta pré-concepcional. O que a gente tem de opção é fazer um pré-natal de forma muito adequada. Porque aí a gente consegue minimizar os riscos, fazer tudo mais controladinho até o final da gestação. Quando as mulheres tentam planejar essa gravidez, e aí elas começam a já fazer essas perguntas e tal, o que elas podem prevenir antes de ficar grávida? Muitas coisas. A primeira coisa é a rotina ginecológica pode ficar toda em dia. Além disso, a gente pode solicitar exames laboratoriais hormonais para ter uma noção como é que tá. Assim, se a mulher for muito jovem, a gente nem solicita porque isso não faz parte da nossa investigação. Mas a gente tem, por exemplo, rotina vacinal. A gente tem algumas vacinas que não são disponíveis na rede básica de saúde, mas que a paciente, eventualmente, se tiver condições financeiras, pode pagar. Porque a gente sabe que na gestação, muitas doenças adquiridas, elas podem ser muito prejudiciais para o bebê. Então, se a gente consegue prevenir essas doenças, isso também é um benefício muito grande. Com certeza. E quando descobriu que está grávida, ela vai passar por vários processos. Os primeiros, né, de ficar emocionada e falar assim, agora eu tenho que... A mulher fica assim, eu vou engordar? Será que os meus hormônios, como é que eles vão ficar? O que acontece no corpo da mulher, doutor? No comecinho da gestação, Abiana, existe um hormônio que é produzido que chama HCG, que é o que a gente detecta no exame laboratorial, no exame de urina. E esse HCG, ele faz com que a mulher já comece a apresentar sinais de gestação, que seriam aquelas náuseas, vômitos que muitas mulheres apresentam no comecinho da gestação. Mas um dos primeiros sinais também, um dos primeiros sintomas que a mulher também pode apresentar é aquela questão da sensibilidade mamária. As mamas ficam bem dolorosas, assim, qualquer palpação, qualquer encosto fica ruim. E às vezes tem mulher que também queixa de sonolência. É muito comum no começo da gestação, um cansaço, uma preguiça, querendo ficar paradinha. Isso também é um outro sintoma comum. Quando as mulheres geralmente descobrem essa gestação é porque provavelmente a menstruação atrasou e ela ficou um tempo ali. Existe um falso negativo, um falso positivo também de gestação? Se de repente, sei lá, a pessoa atrasou essa semana, já vou fazer. Pode existir isso? Se já tiver atraso menstrual, Biana, é muito difícil que seja um falso negativo, tá? O falso negativo, ele geralmente acontece quando o exame ele é realizado muito precocemente. Então, hoje, mulheres que estão tentando engravidar, às vezes elas não esperam o atraso menstrual para fazer o teste de gravidez. Entendi. E isso, às vezes, pode dar um falso negativo. O falso positivo, existem alguns tumores que simulam uma gestação, e aí podem ser produtores de HCG, que podem ser encontrados no exame. Mas isso é a raridade da raridade da raridade. Eu sempre falo, vem um exame de gravidez positivo, você está tentando engravidar ou se arriscou, a probabilidade de ser uma gravidez é de praticamente 100%. Que maravilha. Esse primeiro estágio, geralmente as mamães ficam muito preocupadas e elas chegam a nem falar para a família, às vezes, né, que está grávida, porque ela tem esse receio por passar mal. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que acontece, que pode ter um aborto nesses 3 primeiros meses, por exemplo. Eu acho que o grande ponto que as mulheres acabam não comentando e que às vezes até recomendação nossa, Biane, é porque nas primeiras 12 semanas de gestação existe uma taxa de abortamento de 15% a 20%. Isso é um número muito alto. Se a gente for pensar, 1 a cada 5 mulheres que se descobrem grávidas no primeiro trimestre de gravidez vai perder a gestação. Então é um número muito elevado. Então eu sempre falo com as minhas pacientes, conte que você está grávida para quem também você contaria que abortou. Porque aí eu acho que a gente não tem problema, né? A gente, se vai contar para os familiares que também você contaria que abortou, aí tranquilo. O problema é quando você espalha para Deus e o mundo, coloca no Facebook, no Instagram,
E aí as coisas são mais complicadas, porque daqui 3 meses alguém vai virar para você, e aí, como é que tá a gestação? E no final das contas a gestação não evoluiu e vai ser mais uma mexidinha ali na ferida que às vezes está demorando a cicatrizar, porque é um processo doloroso. Com certeza. Depois dos 3 meses, o que acontece com a mulher? Quando que o bebê começa a desenvolver? O que ela tem que tomar cuidado? Depois dos 3 meses, o risco de abortamento cai para 0,6%. Nossa, cai muito. E é por isso que é nesse momento que a gente orienta, que aí sim é o momento de falar para o mundo, até porque a barriga vai começar a aparecer, vai começar a crescer, não vai ter mais como esconder. Mas no segundo trimestre, que começa nas 14 semanas de gestação, é o período que a mulher está mais plena, vamos dizer assim. Ela tá super sem sintomas, a barriga não é tão grande que limite, ela tá tranquila, não tem sintoma nenhum praticamente, tá? Então, em geral, elas ficam muito bem no segundo trimestre. Os sintomas piores da gravidez vão vir lá no terceiro trimestre de novo, que aí podem apresentar outras coisas, né? O desconforto do crescimento da barriga, o cansaço, o peso, dor na coluna, inchaço, então aparecem outras questões mais pro final. E as visitas ao médico, como que elas têm que ser feitas? As visitas, o que é preconizado pela Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é que as visitas sejam mensais no primeiro trimestre. Aí elas passam a ser quinzenais a partir de 28 semanas de gestação. Então, de 28 a 36 é a cada 15 dias. E de 36 em diante, uma vez por semana. Porque com 36 semanas já é aquela reta final para preparar para o parto. E a gente sabe que existem muitas doenças que aparecem mais tardiamente na gestação e que a gente considera que é um neném já prontinho ali para nascer, que se a gente detectar, às vezes vai ser necessário a gente antecipar o parto um pouquinho. E quando que isso acontece, doutor? Tem alguma doença, por exemplo, que a mãe já tem, se ela é hipertensa, se ela tem diabetes, os riscos são maiores? Como cuidar e fazer esse tratamento até com remédios nessa época? É por isso que a consulta pré-concepcional é muito importante, Abiane. Porque sempre que a gente pensa em doenças pré-existentes, por exemplo, hipertensão tem alguns medicamentos que não podem ser usados na gestação. Então a gente tenta trocar para medicamentos antihipertensivos que possam ser utilizados na gestação. O mesmo vale para quem paciente que é diabética. Se ela é diabética, também. A gente tem um nível, por exemplo, de hemoglobina glicada da diabética que é de até 6%. Mais do que isso, aumenta o risco de malformações fetais. Então a gente tem que compensar essa mulher antes que ela se torne, que ela engravide de fato. E lembrando que também é importante a gente entrar com ácido fólico antes da gravidez. Então o ideal é ali, pelo menos 1 mês, de 1 a 3 meses antes, iniciar ácido fólico. E as mulheres geralmente falam também que podem ter o risco de trombose, doutor, na gravidez, já geralmente no finalzinho, né? Isso acontece mesmo por quê? Acontece. Existem algumas proteínas que são pró-coagulantes na gestação. O que isso significa? Você imagina, depois do parto, toda mulher sangra. Então o corpo ele se prepara para que ele controle esse sangramento no pós-parto. E com isso, durante a gestação, essas proteínas que são pró-coagulantes, que fazem o sangue se coagular e fazer os trombos, elas vão aumentando ao longo da gestação. Então existe sim um risco aumentado de trombose e esse risco também ele é intensificado no pós-parto. Ele é bastante grande mesmo. Então tem que se cuidar, tem que fazer... Muitas vezes tem que usar meia elástica para tentar prevenir, né? Então algumas orientações, aí vai ter que conversar com o obstetra exatamente sobre cada caso, mas o risco é aumentado sim. Passando quase todos os 9 meses ou esses 3 períodos, tá quase na hora do bebê chegar. Que semana que é essa? Porque as mães também ficam com receio. Eu tô na 36ª. Eu tô chegando quase na semana 40 já. Qual que é a melhor época para a criança nascer? Se a gente pode esperar, até quando esperar? Tá. A gente considera que o neném chegou na maturidade ali a partir das 37 semanas. Hoje a gente, inclusive, utiliza uma classificação em que de 37 a 39 a gente considera um neném maduro, mas um maduro precoce. Após a 39ª semana de gestação, é um neném bem mais maduro e bem mais preparado. Vai mamar melhor, vai ter mais tranquilidade após o nascimento. Faz menos quadros de desconforto respiratório após o nascimento. Então, após a 39ª semana de gestação, é o ideal para o nascimento. Mas a gente pode esperar a gestação até 41 semanas. Se você ler os protocolos internacionais, alguns falam até 42. Mas a OMS, o que ela preconiza é que com 41, todas as gestações sejam pelo menos conversadas sobre a resolução. Porque a taxa de óbito aumenta muito entre 41 e 42 semanas. Então esperar pode ser prejudicial aí pro seu bebê, né? Então é um neném que já está prontinho para nascer, perder uma gestação dessa não dá. Então tem que conversar com o médico direitinho. Ficar sempre muito atenta. Temos mensagens de WhatsApp, vamos lá, para elas. Vamos lá, nosso WhatsApp.
é do Bruno. Boa tarde, minha esposa está grávida de 34 semanas. Percebemos que o bebê soluça todos os dias. Gostaria de saber se isso é normal e o que provoca. Ele é de Guaratinguetá. E aí, doutor? Essa pergunta é bem comum, Bruno. Os pacientes realmente comentam bastante sobre essas questões do soluço e elas são reais. Acontece mesmo, Biane. Você coloca a mão na barriga e o neném tá ali, ó, todo soluçando. Isso é um processo natural. A gente também soluça, então o neném também soluça. Isso aí não é nada para preocupar, tá? Às vezes nem é soluço de fato. Às vezes o neném tá simplesmente fazendo alguns movimentos mais espásticos que tá simulando esse soluço que a gente percebe no exterior. E esse tempo todo que a mulher está gestante, é importante que ela converse bastante com o bebê, né? Porque quando ele nasce, ele procura a voz da mãe. Como que é, doutor? Reconhece totalmente, Biane. É uma coisa impressionante. Existe, inclusive, esse primeiro olhar que a gente chama até de imprinting, que seria esse... Você coloca o bebê no colo da mãe, existe uma troca de olhares. O bebê não está vendo ainda, mas ele tem a percepção da mãe ali. E isso é muito benéfico, porque fortalece vínculo, facilita a amamentação, enfim, tem muitos benefícios aí pra gente proporcionar isso, a mamada na primeira hora de vida, fazer essa golden hour, que o neném fique com a mãe nessa primeira hora de vida, isso é espetacular. Que trabalho lindo, doutor. Lindo. É lindo. Ai, que gostoso, eu tô ficando até emocionada de pensar. Tem mais uma aqui, ó. Vamos lá. Tatiana Lopes, de Salvador, Bahia. Boa tarde, amo esse programa, tudo que vocês ensinam, mas queria saber do doutor se é normal sentir cólicas no início da gravidez e dores no corpo. E aí, doutor? Então, essa pergunta da Tatiana procede porque é normal ter cólica, sim. Inclusive, as mulheres às vezes mandam mensagem de WhatsApp, né? Hoje a gente tem essa acessibilidade toda, desesperadas, achando que estão abortando. E, na verdade, Tatiana, as cólicas do início da gestação, elas são normais. Você imagina, tem um bebezinho ali crescendo, que está fazendo o útero crescer também, e com isso, vez ou outra, esse útero dá uma contraidinha, o que é um processo natural também. Isso pode dar um pouquinho de dor e desconforto, sim. Dor no corpo, em geral, não tem muita relação com a gravidez. Mas a gente tem que pensar que dor no corpo a gente eventualmente tem sempre, né? Mesmo não estando grávidas, né? Enfim. Então a dor no corpo pode ser por outro processo que não da gestação. Doutor, e fazer exercícios físicos durante a gravidez? O que a mulher pode fazer e o que ela não deve fazer? A atividade física ela é preconizada para gestante. As gestantes podem sim fazer atividade física, desde que sejam orientadas. Tem mulher que tem fator de risco aumentado, por exemplo, para perder o bebê, né? Enfim, ali tem uma incompetência istmo-cervical, ou uma paciente que tem partos prematuros com frequência, tem um descolamento. Aí essas mulheres vão precisar ser orientadas. Mas aquela mulher que está ali no baixo risco, bonitinha, evoluindo a gestação com certa tranquilidade, a atividade física deve ser orientada sim a fazer, tá? Então, caminhadas, atividades aquáticas são espetaculares, porque as atividades aquáticas diminuem o impacto e, além disso, melhoram as questões da dor, né? Pode aparecer dor nas costas, dor nos membros mais pro final da gestação, viu, Tatiana? Então, essa dor, ela é aliviada com os exercícios aquáticos. E, além disso, diminui o inchaço. Então, boa. É bem interessante a atividade aquática. Mas tem outras atividades. Eu tenho paciente no consultório que é triatleta. Que legal. Então, essas pacientes, é claro que ela não vai fazer o triatlo completo, mas ela pode fazer uma atividade um pouquinho mais extensa, porque o corpo dela já está adaptado a isso. Tem alguma proibição, doutor? Proibição? Olha, os exercícios tipo crossfit, as articulações elas ficam mais móveis durante a gestação, e isso pode causar danos e lesões. Mas, por exemplo, eu tenho várias crossfiteiras que querem continuar. Enfim, a gente orienta que tenha um pouco mais de cuidado na gestação, mas que pode ser realizada a atividade. É pesar risco-benefício mesmo, Biane. Mesmo, né? Tem da Adriana Lima mais uma mensagem, ela é do Rio de Janeiro. Boa tarde. Gostaria de tirar dúvidas sobre placenta baixa na 13ª semana. É normal nessa fase, doutor? É sim, Adriana. E olha que interessante, a gente tem um número alto de placentas baixas nessa idade gestacional, mas a gente só vai considerar que a placenta efetivamente é baixa após a 28ª semana de gestação. Então, nas 13 semanas, se a gente visualizar uma placenta baixa, ela automaticamente faz um fenômeno que a gente chama de migração placentária. Ela vai subindo ao longo da gestação, de forma que a gente só vai considerá-la efetivamente baixa se ela permanecer após 28 semanas. Então, é um quadro normal, um achado que não traz grandes repercussões pra gente. Que maravilha. Doutor, depois que teve o bebê, o que a mãe tem que ficar atenta, principalmente nos exames e testes, que ela não pode deixar de fazer? Em relação ao bebê ou à mãe? O bebê e a mãe depois. Tá. O bebê, ele vai receber algumas vacinas já intra-hospitalares, né? Ele recebe vitamina K. Se ela não tiver investigação para gonococo ou clamídia, ela vai receber um colírio também ocular que vai proteger. Mas eu acho que o foco principal do pós-parto, Biane, sem dúvida nenhuma, é a amamentação.
A amamentação é um processo muito difícil. Eu sempre brinco, se o parto normal é difícil, triplica, quadriplica, aumenta isso aí muito, porque a amamentação é o processo mais difícil. Porque o parto, ele é passageiro, ele é curto. A amamentação é um processo que demanda realmente muita rede de apoio, suporte familiar, marido que seja atuante, né? Uma família, às vezes mãe, pai, às vezes auxílio também técnico, de enfermagem, de médico, que oriente, porque as mamas podem se ferir, podem ficar engurgitadas, e isso dificulta muito o processo. Então tem que ter uma orientação adequada da pega do bebê, realmente, durante a amamentação, para que a amamentação seja bem sucedida. E só mais uma vez para a gente falar a importância da amamentação. Nossa, não tem nem que... Eu sou um grande entusiasta até da amamentação, porque eu acho que a amamentação, principalmente quando ela começa ali na primeira hora de vida, ela cria um vínculo e tem uma importância, inclusive, de proteção para esse bebê. Ele se sente seguro ali com a mãe dele, né? A mãe transmite, passa anticorpos para essa criança e o leite materno, ele é suficiente para nutrir a criança até os 6 meses de vida. Então não precisa dar água, não precisa dar farinha, não precisa dar leite de vaca, não precisa dar nada. O leite materno, ele é suficiente nos 6 meses de vida. Então... Depois que a criança nasceu, vai ao pediatra, ele vai fazer todos os testes que ela tem que fazer. E a mãe tem que ir quantas vezes ao ginecologista depois para continuar esse tratamento? Porque às vezes tem mãe que fica depressiva, tem mãe que tem alguns outros problemas hormonais também. Como que é essa continuação? O retorno básico, ele é 7 dias após o parto, 7 a 10 dias após o parto, e depois com 30 dias depois dessa consulta, para definir até a questão de anticoncepção, porque ela provavelmente não vai querer engravidar de novo na sequência, e para conversar sobre outras questões. É claro que algumas pacientes vão precisar de um cuidado adicional. E aí pode ser que a gente espace em consultas mais próximas. Então, uma paciente que evolui aí com quadro de depressão pós-parto, por exemplo, essa mulher pode ser necessário que ela passe uma vez por semana, para pelo menos chegar ali no ponto mais adequado. O interessante, Abiana, é que para a gente caracterizar como depressão pós-parto, isso tem que durar mais de 30 dias. Se for antes disso, a gente chama de blues puerperal, e, em geral, ele acontece até o 14º dia pós-parto. Tá? É um período que a mulher está se adaptando à nova vida, à vida do bebê, à amamentação, que é um processo difícil, a todas as inseguranças de cuidar de bebê e a queda hormonal da gestação. Tudo isso vai contribuir para o blues puerperal. Doutor... E acontece em 70% das mulheres, tá? Nossa, não é algo... bastante. É bem frequente. Elas choram, sem motivo. Nossa, mas é muita mudança, né? E é por isso que informação e rede de apoio é muito importante. Porque se ela sabe que aquele negócio é passageiro e ela tem um suporte adequado para superar essa fase, vai muito mais tranquilo, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada por responder as nossas perguntas. Tinha mais perguntas aqui. Você vai voltar sempre? Volto, então a gente vai fazendo várias perguntas sempre. Lembrando, passando as suas redes sociais para todo mundo aqui, drfabianoserra.com.br. Tem também o Instagram, que é o @drfabianoserra, que eu adoro ver, principalmente os partos, quando o senhor coloca lá e fala das crianças, é a coisa mais fofa desse mundo. Parabéns pelo trabalho, doutor. Gosto demais. Gosto das mães e gosto dos bebês também. Deve ser muito incrível, né? Assistir isso e acompanhar o nascimento de uma vida. Assim. E participar da vida de tantas famílias, isso para mim é o mais... Me sinto privilegiado. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Santa Receita. Obrigado, Santa Receita também.